irmãos? Amém? Poder se assentar, à vontade, em nome de Jesus. Uma honra podemos estar aqui adorando ao Senhor, entregando esse culto ao Senhor, aqui nessa casa, amém? Logo quando, horas antes do pastor Henrique, ele fazer o convite, né? Para estar aqui trazendo uma palavra, eu tinha falado para ele, pastor, a profeta aqui de casa estava falando, estou com saudade lá no Henrique. Nós estávamos lá adorar o Senhor e vamos lá fazer uma surpresa lá. Vamos lá, essa terça-feira lá. E passou algumas horas, daqui a pouco o pastor Henrique manda mensagem, né, fazendo esse convite para estar aqui. A gente vê que, graças a Deus, a gente continua na ligação, né, mano? Vamos ligar. Amém? É uma benção estarmos aqui. Irmãos, eu preparei uma palavra, algo para estar trazendo para a igreja, mas muito interessante. Todo momento ao qual eu estava ali na adoração ao Senhor, no período do louvor da adoração, o Senhor estava me trazendo bem forte assim a passagem de Jonas. E nós sabemos que Jonas, ele recebeu uma palavra de Deus sobre a vida dele, para que ele viesse cumprir um querer de Deus sobre a vida de um povo. Jonas recebe aquela palavra, mas não se agrada daquilo, pois não era a vontade dele de cumprir aquilo. Mas olha para o teu irmão que está ao seu lado, fala com ele assim, nem sempre aquilo que Deus vai nos falar é a nossa vontade, mas é a dele. A vontade de Deus, ela nos confronta. A vontade de Deus, muitas das vezes, ela vai vir ao contrário daquilo ao qual nós esperamos do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim, isso é renúncia. Sabe por que nós vamos renunciar à nossa vontade, nós vamos renunciar o nosso querer, nós vamos renunciar muitas das vezes os nossos projetos para concluir a vontade, o querer de Deus sobre a nossa vida. Abra lá a sua Bíblia, diante daquilo ao qual o Senhor já tem falado, aquilo que o Senhor quer ministrar sobre a nossa vida, no livro de Jonas, lá no capítulo 1, vamos poder... Muitas pessoas que estão aqui conhecem dessa história, conhecem a respeito, mas alguns não. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele estava dizendo, eu quero ir para longe da vontade de Deus sobre a minha vida. Nós olhamos e vemos, irmãos, que essa passagem, essa vida de Jonas, muitas das vezes se reflete ou está, irmãos, em igualdade da vida de algumas pessoas, irmãos, dentro da presença do Senhor. Porque elas querem estar na presença do Senhor, mas elas querem buscar a sua vontade, elas querem buscar o seu querer, elas querem exercer aquilo ao qual elas acham que elas devem exercer. Talvez não foi essa palavra ao qual você esperava de receber sobre a sua vida ou buscou nessa campanha hoje, irmãos. Mas entenda uma coisa, da mesma forma Jonas não esperava receber aquela palavra sobre a sua vida, mas era aquela palavra que Deus tinha para ministrar sobre a vida dele, era aquela palavra que Deus tinha para exercer sobre a vida dele. Nós vemos que logo quando ele recebe aquela palavra de Deus, ele começa a ver ali, opa, eu preciso fugir da presença do Senhor, e ele vai ali
Rapidamente, irmãos, tinha um navio que ia para Tarso, ele compra ali a passagem, vai para lá, porque talvez ele, com a sua ignorância, talvez eu saindo desse lugar, eu ir para um outro lugar, a presença, a vontade, o querer de Deus não vai estar me acompanhando. Mas, irmãos, se enganou ele, irmãos, que Deus não iria ir aonde ele estava, porque Deus estava insistindo nele. É você que vai fazer isso, mais ninguém. Muitas pessoas, talvez, irmãos, começam a dizer: se eu não estiver presente, outra pessoa vai exercer isso. Se eu não estiver presente, Deus vai usar uma outra pessoa. Se eu não estiver aqui, Deus vai fazer sobre a vida de outra pessoa. Mas existem pessoas que Deus vai insistir nessa pessoa e não mais em outra. Nós olhamos o exemplo a respeito de Jonas, irmãos. O Senhor libera uma palavra para ele. Era a palavra que ele viesse, irmãos, e até Nínive, irmãos, a anunciar a palavra de Deus. Então era que ele viesse receber aquilo que Deus tinha ministrado sobre a vida dele. Senhor, essa é a sua vontade, essa é o seu querer. A minha vontade não é essa. O meu querer, Senhor, não é esse. Mas, Senhor, o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A vontade está em suas mãos, é para fazer isso. Eu vou, ele deveria fazer isso. Mas ele não renunciou à sua vontade. Ele não renunciou ao seu querer. Muitas pessoas estão como ele. Eu estou olhando, essa pessoa, como ele falou, esse povo, eles fizeram isso, isso, isso e isso. Então eu não vou trazer a palavra ao qual Deus tem sobre a vida deles. Eles talvez não merecem perdão, não merecem uma nova chance, não merecem uma nova oportunidade. Mas quem somos nós para dizer aquilo que Deus ele deve fazer ou não sobre a vida de uma pessoa? Quem somos nós para dizer, irmãos, aquilo que Deus ele tem que fazer ou não sobre a vida de alguém? Quem somos nós, irmãos, para julgar aquilo que Deus deve fazer sobre a vida de uma pessoa? Talvez aos nossos olhos nós estamos olhando de uma forma, de uma maneira, mas Deus, ele contempla os nossos corações, Deus contempla a nossa vida, Deus contempla no mais íntimo de nós. O Senhor, irmãos, ao mandar uma palavra sobre ele, estava dizendo: é você que vai cumprir isso e mais ninguém. Ele foge pensando que o Senhor iria desistir dele. Nós vemos todos os acontecimentos, nós vemos toda a turbulência que veio sobre aquele navio, sobre aquelas pessoas que estavam ali. Nós vemos, irmãos, que ele deve ser lançado nas águas. Nós vemos que aquele grande peixe vai e engole ele. Nós vemos o processo ao qual ele passa dentro daquele peixe. Teve que ser cuspido ali, irmãos, para cumprir a vontade de Deus, irmãos. No capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. A caminhada dele era longa, mas a vontade de Deus deveria se prevalecer sobre a vida dele. Existia um processo, existia algo ao qual o Senhor tinha para fazer sobre a vida daquele povo e deveria, irmão, ser cumprida. Entenda uma coisa: não lute, irmãos, contra o Senhor, luta com o Senhor, irmãos. Porque se você lutar contra o Senhor, você vai se cansar, você vai se machucar, você vai se ferir, irmãos. Então nós precisamos, de fato e de verdade, entender a vontade, entender o querer, entender tudo aquilo ao qual o Senhor, de fato, de verdade, Ele quer fazer em nós, mas também através da nossa vida. Qual é o problema de muitas das vezes nós, irmãos, na presença de Deus?
Muitas das vezes nós entramos para a presença do Senhor e nós queremos, irmãos, fazer que o Senhor possa nos entender, mas não é, irmãos, o Senhor que vai nos entender, é nós que precisamos entender o Senhor. E para de insistir, irmãos, que o Senhor tem que te compreender, o Senhor tem que entender a maneira ao qual você é, a forma que você é, a maneira que você vive. O Senhor, irmãos, é o Senhor que entra na sua vida, muitas das vezes para bagunçar, irmãos, toda a sua vida, para trazer você a uma organização que você achava que estava organizado, mas o Senhor te mostra que você estava desorganizado. E o Senhor vem para fazer o quê? O Senhor ele vem para organizar tudo aquilo que estava desorganizado sobre a sua vida. Então nós precisamos renunciar de fato e verdade. Quando o pastor Henrique falou a respeito, irmãos, desse tema, eu já tinha visto, mas não tinha visto até quando seria. E quando ele falou a respeito desse tema, eu falei, meu Deus, verdadeiramente isso, a renúncia, irmãos, não é algo ao qual nós escolhemos o dia, nós escolhemos a hora. A renúncia não é algo que acontece daqui a um mês, que vai acontecer. A renúncia é o qual nós precisamos ter. A renúncia, ela é diária na nossa vida. A renúncia, irmãos, ela é diária em nossa vida. Todos os dias nós precisamos renunciar o nosso eu, precisamos renunciar a nossa vontade, precisamos renunciar o nosso querer, irmãos. Pois quando nós renunciamos a nós mesmos, prevalece a presença, prevalece a vontade, prevalece o querer de Deus sobre, irmãos, a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Olha para o teu irmão aí que está ao seu lado, fala assim, renuncia a sua vontade. É isso ao qual nós precisamos estar fazendo, isso é simples. Quem, irmãos, complica, somos nós mesmos. Nós complicamos, irmãos, a caminhada, pois a vontade de Deus está ali, foi a palavra de Deus sobre a vida de Jonas, o que ele precisava fazer. Opa, Senhor, é isso ao qual o Senhor quer? Não é a minha vontade, não é isso ao qual eu estava pensando, não é o meu querer, não estou muito bem com esse povo, mas, Senhor, é segundo a tua palavra, eu vou seguir aquilo que o Senhor está dizendo, eu vou seguir aquilo que o Senhor quer que venha a ser feito. Renuncie a si mesmo. Pegue aí, irmãos, a sua cruz do tamanho que ela é, do tamanho ao qual ela pertence a você. Negue a si mesmo, siga a Cristo, a vontade, o querer do Senhor. Quando nós olhamos o Senhor, irmãos, a tudo aquilo ao qual Cristo, Ele fez por amor à nossa vida, nós vemos que Cristo, irmãos, teve que renunciar a muitas coisas. Nós vemos que Cristo, irmãos, mesmo diante das necessidades ao qual ele estava, sabe o que Satanás ele queria sobre a vida de Cristo? Que ele viesse fazer o quê, irmãos? Renunciar. O propósito. Mas Cristo, ele renunciou o querer de Satanás, a vontade de Satanás, o propósito de Satanás, aquilo que os planos de Satanás, ele renunciou para que viesse cumprir a vontade do Pai sobre a vida dele. Aí eu te pergunto uma coisa, o que você tem renunciado sobre a sua vida para que você possa alcançar os propósitos de Deus sobre a sua vida? É muito interessante nós entrarmos, irmãos, de campanha, pois muitas das vezes quando alguma pessoa ela fala a respeito de campanha, a pessoa rapidamente ela pensa em vitória, ela pensa em conquista, ela pensa em milagre. E quando nós olhamos um tema como esse, de renúncia, irmãos, é muito importante para a nossa vida, pois a renúncia vai fazer de fato verdade que você possa alcançar níveis maiores em Deus sobre a sua vida. A renúncia vai fazer com que você possa experimentar sobre a sua vida aquilo que você ainda não experimentou. Olhar para pessoas, olhar para a vida do pastor, olhar para a vida de alguém. Poxa, Deus fez isso na vida dessa pessoa. Ah, olha como Deus está usando a vida daquela pessoa. Mas eu te pergunto uma coisa, você ora como aquela pessoa? Você jejua como aquela pessoa? Você tem lido a palavra como aquela pessoa?
Não. Então você não tem renunciado para alcançar aquilo que o seu irmão tem alcançado. Às vezes nós olhamos, irmãos, Deus usar tão tremendamente uma pessoa, é algo maravilhoso, e às vezes nós desejamos aqui. Nós desejamos, irmãos, o bem. Nós desejamos aquilo que é bom, mas não desejamos, irmãos, o processo da renúncia. Mas só para nós alcançarmos, irmãos, às vezes, certas coisas na nossa vida, é necessário, vai ser necessário, vai ter que se cumprir o processo da renúncia sobre a nossa vida. Não tem como nós escaparmos. Às vezes nós olhamos e às vezes está no nosso caminho, processo da renúncia. Aí às vezes a pessoa ela quer desviar do processo. Para alcançar aquilo que talvez você esteja desejando. Mas olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim, não tem como fazer isso. Não sei se alguma na sua caminhada alguém te enganou. Não sei se diante da caminhada tua com o Senhor alguém te enganou. Porque às vezes nós viemos para a presença do Senhor, irmãos, com certos pensamentos. Porque eu lembro quando eu fui para a presença do Senhor, irmãos, o meu pensamento era, irmãos, só tem santinho dentro da igreja. Irmão puro, irmão que não mente, irmão que não xinga, irmão que não rouba. É verdade, irmãos, isso? Só tem santinho na igreja? Tem uns irmãos aqui que mentem. Tem uns irmãos aqui que roubam. Tem os irmãos aqui que tem a boca suja. Fala palavrão ainda. Tem os irmãos aqui que engana. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? Você não tem renunciado o seu eu. Eu olhei, irmãos, quando eu fui, no primeiro dia, o Senhor mostrou aqui não tem só santinho. Porque no primeiro dia, irmãos, eu vi algo, eu falei, meu Deus do céu. Mas o Senhor, irmãos, na mesma hora, Ele ministrou sobre a minha vida, falou assim comigo, faça você a diferença. Sabe a diferença dos homens e mulheres de Deus, irmãos? É que eles fazem de fato e de verdade a diferença dos demais. A renúncia, irmãos, que nós fazemos diariamente, irmãos, vai fazer com que nós viemos ser pessoas diferentes das demais. Porque a maioria, irmãos, em sua caminhada, elas não decidem, elas decidem não renunciar. Elas decidem não renunciar. A minoria, na caminhada do Senhor, elas decidem renunciar. Quando nós olhamos e vemos, irmãos, na caminhada, vamos se dizer, dentro dessa igreja, como eu olho lá na igreja ao qual eu congrego, nós olhamos e vemos, irmãos, uma quantidade de pessoas, irmãos, verdadeiramente, irmãos, aquelas pessoas que estão renunciando o seu eu, a sua vontade, o seu querer, cumprindo a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos, às vezes, para um outro lado, nós vemos as pessoas, irmãos, fazendo o seu eu, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer. Então nós olhamos uma minoria, irmãos, renunciando de fato, de verdade. E a renúncia não é somente quando você está dentro da igreja. A renúncia é quando eu estou na igreja, a renúncia é quando eu estou no trabalho, a renúncia, irmãos, é quando eu estou, irmãos, em tudo quanto é lugar. Um dia nós estávamos lá, irmãos, e às vezes paramos, Deus sinaliza algumas coisas e às vezes nós precisamos ir até mesmo na casa de alguém para fazer uma visita. Quer conhecer alguém, irmãos? Vá na casa de alguém. Que às vezes a realidade, irmãos, dos irmãos bonitinhos aqui na presença do Senhor, oh, aleluia, é uma coisa. Mas a realidade dentro de casa é outra. E nós fomos na casa do irmão e começamos a falar, irmãos, marido e mulher ali, irmãos, só faltava eles caírem na mão, irmãos. Estou falando sério, irmão, só faltava eles caírem dentro da igreja, louvando ao Senhor, outra bailando lá, dançando, estica a perna para lá e para cá. Dentro de casa, só faltava um socar o outro, irmãos.
Talvez seja a realidade de alguém que está aqui. E nós olhamos, irmãos, começamos a confrontar eles a respeito disso. Começamos a confrontar eles a respeito das palavras. Começamos a confrontar. E eles têm um filho. E a mãe falava assim, ó, não faz isso. Aí o pai, deixa ele. Aí o pai falava assim, ó, não faz isso. Ela, deixa ele fazer isso. Começava a discutir, começava a falar isso. Pode liberar ele. O outro, não libera, vai. Mas, irmãos, só Cristo. Começamos a confrontar eles, começamos a pegar eles, começamos a fazer eles, de fato, de verdade, renunciar àquilo que eles estavam fazendo. Porque eles brigavam entre si para que a vontade de um viesse prevalecer. Começamos a pegar eles a respeito disso. Irmãos, trazendo eles a verdade, trazendo eles ao querer de Deus sobre a vida deles, trazendo eles ao potencial daquilo que Deus tinha sobre a vida deles, daquilo que Deus queria fazer, daquilo que eles precisavam ser exemplo. Sabe o que aconteceu, irmãos, diante de tanto trabalho? Deus, irmãos, chamou eles para que nós viéssemos separar eles, irmãos, como obreiros da casa do Senhor, porque eles não estavam mais como eles eram antes. Entenderam a palavra, entenderam o querer de Deus, entenderam, irmãos, quer que de fato, de verdade, haja um crescimento de Deus sobre a sua vida, um despertar, um avanço de Deus, um algo de Deus acontecer de fato, de verdade, na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus irmãos, renuncie ao seu eu. Irmãos, de fato, de verdade, irmãos, eles começaram a ser exemplos em algumas coisas, irmãos, porque eles pararam de fato, de verdade, fazer aquilo que eles estavam fazendo. Entre si, brigando entre si, para que a vontade de um viesse fazer o quê? Prevalecer. E era mau exemplo do trabalho, fazia muitas outras coisas. Precisamos pegar ele a respeito disso. Vamos ser exemplo, vamos parar com isso, vamos parar com aquilo. Vou estar junto contigo, olhando isso, aquilo. E um dia passado, eu comecei a confrontar ele, porque ele trabalhava numa firma. E daqui a pouco a gente falou assim, poxa, ele vem com muita coisa da firma. Ele vem com cadeira, daqui a pouco vem com mesa, daqui a pouco vem com negócio. Eu falei, essa firma é a mãe, tá dando tudo. E começamos a confrontar, Rick. E daqui a pouco começamos a descobrir que ele estava trazendo sem a empresa saber. A empresa colocava lá, poderia ir lá fazer todo o trâmite direitinho para poder levar. Ela poderia, ela permitia. Mas ele não queria ter o quê? Aquele trabalho. Então, começamos a confrontar ele a respeito disso. Você não vai trazer mais nada para casa enquanto você não se acertar fazer isso. Ele ficou quase um ano, irmão, sem trazer nada para casa. E esses dias ele estava falando com a gente. Poxa, eu passei um negócio lá, o rapaz queria me entregar um negócio e falar assim, pode passar que o segurança não vai. Coisa. Aí ele falou assim, não, na hora eu lembrei. Na hora eu lembrei, renúncia. Na hora eu lembrei. E eu não peguei aquilo que estava lá. Hoje ele falou assim, hoje eu tenho todos os documentos de saída lá, tudo aquilo que eu trago. Continua, porque a firma libera tudo aquilo que eu trago. Está tudo documentado, assinado, liberado, carimbado. Sabe o que ele fez? Começou a renunciar ao seu eu, à sua vontade, os benefícios que poderiam vir sobre a sua vida com facilidade, para cumprir, irmãos, o querer de Deus. Não é isso que o Senhor tinha para a sua vida. Hoje, irmãos, a vida dele é mais abençoada do que antes. Hoje, irmãos, as coisas fluem da maneira na vida dele de uma forma diferente. Sabe o que é isso, irmãos? Precisamos de fato, de verdade, ter renúncia sobre a nossa vida. A vontade de Deus, irmãos, ela precisa fazer o quê? A vontade de Deus, ela precisa prevalecer sobre a nossa vida, renunciar ao nosso eu, à nossa vontade, cumprir a vontade do nosso Senhor sobre a nossa vida. E nós, de fato, de verdade, irmãos, nós vamos ver acontecer milagres sobre a nossa vida. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso.
Queremos seguir ao Senhor, queremos anunciar a palavra de Cristo. Mas se uma pessoa olhar para você, será que de fato, de verdade, ela consegue ver Cristo? Através da palavra o qual você libera sobre a sua boca, será que alguém consegue ver Cristo em você? Através do seu comportamento diário, será que alguém consegue ver Cristo em você? Através das palavras, será que alguém vê Cristo em você? Será que se alguém for dentro da sua casa, alguém consegue ver Cristo dentro da sua casa? Agora o teu irmão fala assim, renúncia. Sabe por que o Senhor está trazendo, irmão, esse tema sobre a sua vida, para que você possa participar dessa campanha, acabar da campanha, você ser uma pessoa diferente? É que de fato, de verdade, ainda existe renúncia para que você possa exercer sobre a sua vida e que o Senhor tem níveis maiores ao qual você precisa alcançar. O Senhor, irmãos, olha para Jonas, irmãos, e olha ali, irmão, naquilo ao qual era necessário ele fazer, acabou. Eu vou pegar um navio, eu vou para outra cidade, vou escapar da presença de Deus. Não iria rolar, porque o Senhor tinha algo para fazer sobre a vida dele. E quando o Senhor tem algo, irmãos, não adianta. O Senhor, ele olha, irmãos, para Abraão. Abraão recebeu a promessa de Deus. Estava ali seu filho, juntamente com ele, a herança de Abraão. O Senhor chega para Abraão e fala assim, pegue seu filho, seu único filho, e ofereça a ele em sacrifício vivo a mim. Sabe o que Abraão precisou fazer? Renunciar o seu amor de pai. Renunciar o seu amor pelo seu filho, renunciar ao seu amor pela promessa cumprida sobre a sua vida. Para que viesse prevalecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, se cumprisse aquilo que Deus tinha sobre a vida dele. Ele acreditava que a palavra de Deus, irmão, sobre a vida dele, independente daquilo que Deus estava pedindo a ele, precisava se cumprir sobre a vida dele. Nós vemos que ele pega rapidamente seu filho, pega ali os seus servos, pega todos os utensílios, vai caminhar aonde o Senhor tinha direcionado a ele, prepara tudo aquilo ali. Seu filho perguntando ali onde estava o sacrifício, ele coloca tudo ali que tinha que fazer. No momento dele, irmãos, ali, irmãos, está para cumprir o ato, o Senhor para ele vê que de fato e de verdade, irmãos, ele era homem de Deus, pronto para renunciar à sua vontade, o seu querer, o seu amor pelo seu filho. O Senhor olha para ele e fala, agora você está pronto para receber aquilo ao qual eu tenho para liberar sobre a sua vida. Nós queremos alcançar milagres, nós queremos alcançar níveis maiores, nós queremos alcançar todas as coisas. Irmãos, não adianta orar se não há ação, se nós não mostramos para Deus, de fato, de verdade, aquilo que o Senhor quer de nós. Olhar e dizer para o Senhor, Senhor, eu oro, Senhor, eu jejuo. Não adianta, irmãos, nós estarmos aí com fé, isso não há obras a nós mostrarmos ao Senhor. Então, quando nós olhamos, irmãos, Abraão pegando seu filho, fazendo aquela caminhada, irmãos, indo até o local, irmãos, de sacrifício, irmãos, nós vemos Abraão em toda a sua caminhada, ali ele renunciando o seu eu, a sua vontade, o seu querer, para que viesse se cumprir a vontade de Deus sobre a vida dele. E o Senhor, no final, olha para ele, você está pronto para receber das bênçãos, você está pronto para a multiplicação, você está pronto para o milagre, você está pronto para tudo aquilo ao qual eu tenho para fazer sobre a sua vida. O Senhor, ele olha para nós, diante dessa palavra, diante dessa campanha de renúncia, o Senhor ele está falando assim, é necessário você renunciar para que eu possa liberar sobre a sua vida aquilo qual eu tenho para fazer sobre você. Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso de libertação. Senhor, eu preciso que você possa alcançar o Senhor, possa alcançar minha família, minha casa, a vida dos meus. O Senhor está dizendo para você hoje, renuncie. Renúncia. Renúncia vai te levar a níveis maiores.
Renúncia vai te levar aos milagres. Renúncia vai te levar à cura, à libertação, à transformação. A cura vai te levar ao querer, à vontade de Deus, a se cumprir de fato e verdade sobre a sua vida. É necessário renunciar primeiro. É necessário renunciar primeiro. Como Deus, Ele falou, irmãos, aqui já no início, é como eu estava falando, no período do louvor, Deus ministrando muito essa palavra de Jonas. Irmãos, preste atenção numa coisa. Deus, quando insiste em alguém, é porque Deus tem algo grande para fazer sobre a vida dessa pessoa. Deus não vai insistir em ninguém se Ele não tem nada para fazer sobre a vida dessa pessoa. Entenda isso. E Deus, irmãos, a insistir sobre a vida de alguém, muitas das vezes, irmãos, esse irmão talvez chato, ao qual você não quer ouvir mais ele, é ele que está sendo usado por Deus para te trazer uma palavra de Deus, para te trazer um despertar em Deus, para te trazer a vontade de Deus, ao cumprir de Deus. Que morra nessa noite o nosso eu, que morra nessa noite a nossa vontade, que morra nessa noite o nosso querer, para que venha se cumprir a vontade de Deus, irmãos, sobre, irmãos, a nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Olha para o teu irmão que está ao seu lado e fala assim: você está pronto para a renúncia? Muitos não estão prontos para a renúncia, mas muitos querem estar prontos para as bênçãos. Primeiro, você tem que estar pronto para a renúncia. Para depois você dizer para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para a bênção. Abraão primeiro colocou para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para a renúncia. Depois o Senhor falou para ele assim: você está pronto para a bênção. A sua renúncia vai fazer com que o Senhor possa te aprovar. Mas sabe qual é o mais interessante do Deus ao qual nós servimos? A inteligência, a vontade, os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. Quando nós pensamos que nós vamos receber algo no nível da altura desse púlpito, o Senhor começa a nos levar à renúncia. É como o Senhor lhe fez com Abraão. No momento ao qual Abraão ele é aprovado pelo Senhor, aquilo que o Senhor ministrou sobre a vida dele, liberando sobre a vida dele, era muito maior do que ele pensava ou do que ele imaginava. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós hoje? É necessário nós renunciarmos. E a nossa renúncia vai revelar o nível da bênção ao qual o Senhor tem reservado para nós. O Senhor vai se revelar para nós a vontade dele sobre a nossa vida mediante o quê, irmãos? Mediante a nossa renúncia a ele. Eu renuncio primeiro para receber depois a vontade de Deus sobre a minha vida. O Senhor lhe olha para nós e diz: esse projeto ao qual você tem colocado sobre a minha vida em oração é pequeno. Para aquilo ao qual eu, o Senhor, eu tenho para fazer sobre a sua vida. O Senhor, ele pega a sua oração e ele fala assim: como tu pensa pequeno? Diante daquilo ao qual eu, o Senhor, tenho para fazer sobre a sua vida. O Senhor, ele traz esse tema sobre nós a dizer: cumpra isso. É necessário você cumprir.
Renuncie a sua vontade, o seu eu, os seus pensamentos. Senhor, eu não vou pregar em Nínive. Senhor, esse povo fizeram isso, fizeram aquilo. Mas quem diz que servir ao Senhor, você vai cumprir a sua vontade? Tudo aquilo ao qual o Senhor, irmãos, Ele faz, Ele ministra sobre a nossa vida, Ele quer que nós viemos estar fazendo na obra do Senhor. Nos confronta porque, irmãos, nós somos pessoas que nós queremos o melhor, mas muitas das vezes sem merecer o melhor. Nós queremos algo grande, mas muitas das vezes fazendo algo pequeno. Nós queremos sentar numa cadeira de destaque, mas não queremos passar nenhum pano no chão da igreja. Queremos muitas das vezes ter oportunidade de destaque, e muitas das vezes, irmãos, aos pensamentos das pessoas, a oportunidade de destaque é isso aqui. Mas muitas das vezes, não queremos nem lavar o banheiro da igreja. Quando você para meditar na palavra de Deus, você vê que o Senhor, irmãos, Ele escolhe aqueles que muitas das vezes não estão em destaque. Muitas das vezes o Senhor está escolhendo aqueles que não querem. O Senhor vai, irmãos, na casa de Davi, os irmãos dele de guerra já estavam alistados no exército. Davi aonde estava? Lá, escondidinho, no meio do mato, juntamente com aquelas ovelhas. E quem o Senhor escolhe? Ele estava fazendo aquilo que os seus irmãos não queriam fazer. E era aquilo que era uma parte fundamental, irmãos, também do sustento da sua casa. Então, aquilo que ele fazia era muito mais do que os seus irmãos estavam fazendo. A renúncia, irmãos, faz com que o Senhor nos alcance. Quer ser alcançado pelo Senhor? Renuncie. Eu estava, irmãos, conversando com um irmão. Irmãos, Deus é Deus que revela o oculto e o escondido. Eu conversando com o irmão, aparentemente o irmão era assim, top. Fazia obra, fazia isso e aquilo. Eu conversando muito com ele e tal. E eu peguei um dia esse irmão agitado. Nós estávamos resolvendo a respeito de algumas coisas. E daqui a pouco o Rafael começa a mandar uma moção de mensagem para mim. Ô pastor, não sei o que, vamos fazer isso aqui, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco ele libera um palavrão. Ele, meu Deus. Mas só que eu acho que ele, tipo assim, não sei como eu vou apagar esse áudio. Mas ele liberou, eu falei assim, desculpa. Eu acho que ele ficou assim, sem graça. Eu ainda não tive com ele. Mas só que, irmãos, se fosse a pastora Silene, já falava logo, que é isso, meu irmão? Seu carnudo, você começava a falar com ele. Eu fingi que não ouvi. Eu fingi que não vi. Porque Deus já revelou e já envergonhou. Aquele irmão não faz parte lá da igreja. Se fizesse parte da igreja, eu falasse assim, meu irmão, com toda a educação, eu falei, meu irmão, um gabinetezinho, vamos sentar, vamos conversar um pouquinho, preciso entender mais algumas coisas dessa tua fala em inglês, não sei se é o inglês ou o espanhol.
Vamos sentar um pouquinho para conversar. Sabe por quê? Você está renunciando pouco o seu eu, a sua vontade. Porque as palavras ao qual eu liberava antes é uma palavra que não me pertence mais, porque eu renunciei isso sobre a minha vida. Aquilo ao qual eu fazia antes, irmãos, eu não faço mais porque eu renunciei isso sobre a minha vida. Eu caminhava, logo quando eu comecei a caminhar com o Senhor, irmãos, eu trabalhava numa firma, que eu fazia algo, irmãos, que eu não era algo para ser feito, porque eu me juntei com pessoas erradas. Aceitei Jesus, levantei minhas mãos para o Senhor, já identifiquei rápido, não posso continuar, mas eu preciso sair daqui, eu não posso parar estando aqui. Eu preciso sair. Eu falei com o Senhor num culto. 3 dias depois, Deus respondeu a minha oração, abriu a porta de emprego no outro lugar. Presta atenção. Aquele lugar, eu já saí. Eu não iria fazer mais, porque eu não estava mais lá, eu decidi. Mas quando eu fui à porta onde o Senhor abriu, existia um grupo de pessoas que faziam a mesma coisa ao qual eu fazia onde, irmãos? No emprego ao qual eu pedi o Senhor para sair, para não fazer mais. Mas o Senhor estava me mostrando aqui assim, ó. É a sua escolha fazer parte desse bando, fazer parte do que eles estão fazendo, daquilo que você fazia antes, pediu para sair ou não. O Senhor estava falando assim, esse é o momento da renúncia. O Senhor estava me mostrando, sabe o que para mim? A renúncia, ela é diária sobre a sua vida. Porque todos os dias as tentações, ela vai bater na nossa porta. Aquilo que você é tentado, talvez eu não seja. Mas talvez aquilo que eu sou tentado fazer, você não seja. Eu já pensei em muitas coisas. Eu vim para a presença do Senhor, eu tive que renunciar à minha vontade. Senhor, eu estou indo para a tua casa. Para que eu não venha cumprir a minha vontade. Fui para a presença do Senhor, o Senhor estava dizendo para mim, continua nesse caminho. Continua na renúncia. Irmãos, quando eu vim para a presença do Senhor, sabe o que eu queria ser? Porteiro. Ficar na porta, quieto, sossegado, recebendo aí, meu, pegando o nome. Queria mais nada. Eu orei ao Senhor. Falei com Deus isso. Senhor, não quero mais nada. Senhor. Eu quero isso, eu ficar quieto. E o Senhor, irmãos, vendo eu quietinho lá, falou assim, você está muito quieto. Eu preciso fazer algo a mais na sua vida. Porque eu tenho um chamado. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto sobre a sua vida. Meu Deus! E cada momento da nossa vida, da nossa caminhada, são momentos de renúncia. São momentos ao qual nós precisamos renunciar, irmãos, algo sobre a nossa vida. E todas as vezes que nós renunciamos algo, propostas, algo, irmãos, para vir talvez de benefício sobre a nossa vida, o Senhor, Ele mostra para nós as grandezas daquilo ao qual o Senhor Ele tem para liberar sobre a nossa vida. Você vai alcançar, através da renúncia, muitas coisas ao qual muitas pessoas que estão ao seu lado não vão alcançar. Hoje, eu olho para muitas pessoas que iniciaram a caminhada comigo. Outras já saíram da presença, buscaram outras coisas. Outras continuam a mesma coisa. Outras estavam em níveis maiores, outras estão em níveis menores. E eu vejo a cada dia, sem pressa, o Senhor me levando a níveis maiores na presença dEle.
Não tenha pressa de querer algo do Senhor. Porque a vontade, irmãos, de Deus determina o tempo de conclusão. O tempo, irmãos, pertence a Deus e não a nós. Nós podemos, aos nossos olhos, nosso pensamento, falar: Deus já poderia ter feito algo. Deus já poderia fazer um mover e acontecer isso. Porque eu oro, eu jejuo, eu busco, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o tempo, irmãos, pertence a quem? O tempo pertence ao Senhor. E o tempo também vai dizer quem nós somos na presença de Deus, irmãos. E é isso que Deus, Ele quer. Cada dia, um processo de renúncia. Cada dia, um momento de preparação para aquilo ao qual o Senhor Ele tem para fazer sobre cada um de nós. Não sei o que você veio fazer aqui nessa noite, irmãos, nessa campanha, diante da sua oração. Mas que a sua oração possa dizer ao Senhor: Senhor, eu estou pronto para a renúncia. Senhor, de fato, de verdade, eu estou pronto, Pai, para te mostrar que eu estou pronto para renunciar à minha vontade. Eu estou pronto para renunciar ao meu querer. Preste atenção. Eu estou pronto para renunciar à minha imagem, para que se cumpra, Senhor, a sua vontade sobre a minha vida. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Se coloque de pé aí no seu lugar em nome do Senhor Jesus, você que está pronto para renunciar. Você que está pronto para essa renúncia sobre a sua vida. Talvez vai ter uma oração, mas eu quero só orar rapidamente ao Senhor, diante daquilo ao qual o Senhor Ele já tem ministrado. Feche seus olhos. Feche seus olhos e se coloque aí diante do Senhor. Fale com o Senhor: Senhor, eu estou pronto para essa renúncia. Começa você a colocar para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para essa renúncia. Começa a declarar isso para o Senhor: Senhor, eu estou pronto para essa renúncia. Espírito Santo de Deus, amado Pai, diante da temática dessa noite, dessa campanha, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, aqui está o seu povo, aqui está a nossa vida. Ó Pai, entregue, Senhor, a Ti. Pai, o Senhor trouxe, Pai, essa campanha com um tema de renúncia, não é à toa, Senhor. Existe um propósito, Senhor, a ser concluído, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Ó Pai, através de cada renúncia, de cada um dos seus filhos, diante daquilo ao qual eles estão apresentando, Senhor, diante do Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, venha se concluir a sua vontade, venha se concluir o seu querer, Pai, na autoridade do nome de Cristo, Senhor Jesus, ó Pai, que eles possam, de fato, de verdade, Senhor, estar como Jonas, Pai, olhar e ver: eu preciso concluir a vontade de Deus, eu preciso concluir a vontade do Senhor sobre a minha vida. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos, Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, aos sonhos, aos projetos, Pai, ao qual Teus filhos têm colocado diante de Ti. Ó Pai, o Senhor tem ministrado a falar: pequeno é o que você pensa, que eu, o Senhor, tenho para fazer somente isso sobre a sua vida. Tenho ouvido a sua oração, tenho ouvido o seu clamor, tenho ouvido e visto a sua renúncia.
renúncia. Olha como eu, o Senhor, a Narabaça, entro no seu projeto. Recanta não é do tamanho ao qual você tem colocado sobre a minha vida. Reandarácia, ó, como eu, o Senhor, tenho esticado essa tenda. Anácia labalácia, reandalabachuri comandarabás, ó, como eu, o Senhor, tenho colocado e vou colocar ainda mais pessoas para te ajudar nesse projeto. Recanta na alabaça, porque eu tenho visto e contemplado a sua renúncia. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa contemplar a oração, Senhor, do teu povo. O Senhor possa contemplar a oração, ó Pai, e a renúncia, Senhor, da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, Satanás pode, Senhor, vir com os planos, o Satanás pode vir com os projetos, Satanás pode até dizer que ele já está ganhando, ele está vencendo, ó Senhor, mas o Senhor está na casa, o Senhor está no projeto, o Senhor está vendo a renúncia, o Senhor tem contemplado, Senhor, a oração, ó Pai, do seu povo. Ó Deus, em nome de Cristo, Senhor Jesus, ó Pai, tudo aquilo, Pai, ó Pai, que o inimigo, Pai, da nossa alma planejou sobre essa casa, sobre esse ministério, sobre essas vidas, sobre os pastores dessa casa, Pai, na autoridade do nome de Jesus, seja quebrado, anulado, desfeito, na autoridade do nome de Jesus. Contemple, Pai, a renúncia, contemple, Senhor, a entrega, na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Mostre, Pai, que grande são as coisas ao qual o Senhor tem para fazer, Pai, nesse lugar. Aremandarabassou, anarabasse comandarabasse, areandarabachuri comandarabasse, reandarasse analabasse. O propósito de Deus estava sobre a vida de Abraão. E a sua família estava incluso nessa. Presta atenção, igreja. O Senhor tem um propósito muito grande sobre a vida do pastor de vocês. O resultado na vida de vocês vai depender dele estar de pé. Estou falando isso, irmãos, diante de Deus. Se vocês cuidam do seu pastor, cuidem mais. Se vocês oram pelo seu pastor, orem mais. Se vocês jejuam sobre o seu pastor, pela vida do seu pastor, jejuem mais. Porque aquilo que tem para ser liberado sobre a sua vida vai depender dele estar de pé. Vai depender dele estar com saúde. Vai depender, irmãos, dele estar alegre na presença do Senhor, irmãos. Entenda isso. Entenda isso. Deus tem recompensa de honra para vidas de vocês. Deus tem recompensa de honra, mas vai depender da alegria do líder dessa casa. Dê alegria para ele, que a recompensa vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, e que Deus possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, cumpre a tua promessa. Jonas não quis renunciar. Deus confrontou Jonas
E ele viveu uma das angústias mais terríveis, que é a agonia da morte, da quase morte. Ele foi engolido por um peixe e ele se viu literalmente no inferno. E quando Jonas se dá conta que ou ele desce ou ele morre, ele decidiu descer. Ele decidiu descer. E ele desceu. Deus realinha a rota da vida de Jonas. E alguém que estava à deriva dentro do ventre de um grande peixe, o Senhor alinha a vida de Jonas e coloca ele diante de Nínive, onde era o propósito de Deus para a vida dele. Jonas prega. E sabe quantos ninivitas se convertem? 120.000. Sabe o que significa? Que se Jonas não renunciasse à vontade dele, 120.000 ninivitas morreriam pela falta de renúncia de Jonas. Eu quero que você se responsabilize. Tome para si essa responsabilidade. Tem almas nas drogas, tem vidas na bebida, tem pessoas dentro do seu ambiente familiar, ou talvez fora dele, que Deus quer te usar, Denilson, para salvar essas pessoas. Que Deus quer te usar, Jorge, para salvar essas pessoas. Deus quer te usar, Newton, para salvar essas pessoas. Deus quer te salvar, aleluia. Deus quer te usar, Laís, para te usar para essas pessoas. Tá bom, pastor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usada pelo Senhor. Todo mundo quer, mas tem um preço. Diga assim comigo: ser usado na profundidade tem um preço. Sabe qual é o nome desse preço? Catuca essa pessoa que está ao teu lado e diga para ela: renúncia. Renúncia. À medida que você renuncia, você sobe de nível. Só que na falta de Deus, subir de nível, Rafael, não é assim. Subir de nível é assim. Essa é a metáfora do céu. Que quanto você mais desce, mais você sobe. Águas que davam-se pelos artelhos, águas que davam-se pelos joelhos, águas que se davam-se pelo peitoral, e daqui a pouco não dava para permanecer de pé. Ele teve que se render e deixar as águas do Espírito, conduzi-lo e conduzi-la. Levante a sua mão, como a minha está erguida, e diga assim: meu Deus e meu Pai, eu me rendo, eu me prostro, para que a tua glória venha sobre a minha vida. Celebre a Deus com as suas palmas, pra gente ir pra casa, bem forte, bem forte.